Olá, muito boa noite. Bem-vindo a essa live que nós vamos conversar ao vivo sobre maternidade e carreira. Te convido a fazer parte aqui para escutar nossa partilha, né? Vou ter uma convidada hoje, que é a Daviane Chemin, e nós vamos fazer uma partilha sobre erros e acertos. Então, um ponto que eu já quero te convidar a saber que nós vamos estar partilhando experiências que a gente já viveu, a gente vai estar partilhando aquilo que a gente fez e faria diferente, aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa jornada. Então, essa live, ela não está inspirada em perfeição, ela está inspirada em partilha. O que a gente tem aprendido. Até porque tenho certeza que se você é mãe e concilia uma carreira, né, junto com o seu papel materno e tantos outros papéis que a gente tem na vida, a gente sabe que não tem fórmula mágica e que existe uma série de, talvez, ideias, inspirações, práticas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, mas que é algo que cada um vai ter que olhar, vai ser convidado a refletir sobre a sua parte, né? O que eu posso fazer para melhorar, né, esse processo, para me sentir mais realizada na conciliação desses papéis. Sem dúvida nenhuma, é desafiador para a maior parte das pessoas que concilia esses diferentes papéis. Então, eu vou convidar para participar aqui ao vivo comigo a Daviane, que já teve uma posição executiva em organizações e que vai partilhar um pouquinho dessa trajetória dela, né, como executiva, vai contar um pouquinho durante toda a sua vida, teve que conciliar, né, esses diferentes papéis. Um pouco dessa partilha. Davi, bem-vinda ao vivo, obrigada por participar, obrigada por estar aqui com a gente. Tava contando um pouquinho aqui para o público que a nossa live aqui está inspirada em partilha e não em perfeição, né? Então a gente vai contar um pouquinho, né, como é que a gente tem lidado ao longo da nossa vida com esses desafios. Então, que tal você se apresentar e contar um pouquinho desse contexto, né, da sua história, da sua trajetória entre carreira e maternidade? Bom, Lu, primeiro lugar, obrigada pelo convite. Quando você me procurou para a gente conversar e fazer esse bate-papo, você lembra que eu disse eu não sou um bom exemplo em todas as minhas experiências. E você disse, Davi, a gente quer falar de coisa verdadeira, né? Para que as pessoas erram, são falíveis. E aí, sabe que eu concordei com você? Eu estou vindo aqui de peito aberto, trazendo as minhas vitórias, as minhas derrotas como mãe e executiva, e eu quero estar realmente servindo a vocês com essa história aqui. Bom, meu breve CV, meu breve currículo, minha breve trajetória. Sou mãe da Mariana, hoje, de fato, ela está no centro da minha existência. E eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui. Eu sou psicóloga de formação, tenho certificação internacional, nacional em educação, desenvolvimento de equipe, cultura. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Paraná, Associação Brasileira de Recursos Humanos Brasil. Trabalhei 5 anos na Volvo, trabalhei 5 anos na Volkswagen, 12 anos como diretora de RH no sistema FIEP. Estou falando isso tudo porque vocês imaginem o que foi equilibrar os pratos com a maternidade, fazendo o que eu fiz até agora. Eu procurei, Lu, pensar, falar da minha trajetória, falando dela, mas entrelaçando com os desafios da maternidade. A minha carreira, ela começou muito cedo, com 17 anos. Eu trabalhei, ninguém sabe disso, como professora de religião e música numa escola para crianças de 5 a 7 anos. Trabalhei lá por 5 anos e a razão pela qual eu fui para esse lugar foi porque, embora eu tenha tido pais muito amorosos, eu tive pais muito controladores em todos os domínios da minha vida.
Então, ali eu encontrei uma maneira de ter autonomia e independência. E isso foi refletir lá na frente na maternidade. Quando entrei na Volvo, eu descobri a paixão da minha vida, meu propósito, que é ousar, tentar humanizar as organizações, cuidando das pessoas, para que elas sejam realizadas e assim elas possam sustentar seus negócios. E aí eu fui para a Volkswagen Audi, aí já fui como coordenadora, e eu casei em 98, eu tenho 52 anos, e essa gravidez não foi planejada. Então, com um ano de casamento, eu engravidei, e eu queria tanto aquela minha autonomia, sair de casa, a minha liberdade, que no começo, na minha descoberta, eu fiquei triste. Começou a culpa aí. Como que eu tô triste se eu sempre quis ter muitos filhos? Eu sempre tive esse instinto maternal. E aí, a Mariana nasceu. E ficar 6 meses em casa fazendo o que eu não sabia fazer, porque é muito difícil ser mãe no começo para quem é executivo e trabalha numa organização, me fez ter vontade de voltar rápido para a empresa e isso me deixou com mais culpa ainda. A culpa é a nossa grande vilã aí no processo de desenvolvimento. Aí fui para a Federação das Indústrias, comecei como gerente de planejamento e desenvolvimento da RH. Minha mãe falece. E eu chego para o meu chefe e disse para ele assim, me dê muito, muito trabalho, senão eu vou enlouquecer. E ele atendeu o meu pedido. E eu foquei, a minha fuga foi no trabalho, que era aquilo que eu sabia fazer melhor, não era a maternidade. E eu chegava a trabalhar até 21 horas. Uma vez eu dormi no trabalho para entregar algo que foi me pedido um dia antes, enfim. E a minha dinâmica na época era assim: eu estava sempre espalhada, eu não estava em lugar nenhum, nem na minha casa, nem no meu trabalho, eu estava sempre dividida. Eu chegava em casa para contar histórias para minha filha, contava assim, blá, 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 quase dormindo, ela dizia, mãe, mais entonação, por favor. Eu tinha pouca interesse e presença ao brincar com ela. Mas mesmo assim eu levava ela aos sábados para o meu trabalho para que a gente não ficasse tão distante. Lúcia, se quiser, vai interrompendo, tá? Aí Quero para quem está chegando aqui, no começo eu falei, a gente não vai falar aqui sobre perfeição, a gente vai falar sobre mulheres possíveis e o que a gente aprendeu na nossa jornada em termos de erros e acertos nesse aprendizado de conciliar papéis, tá? Então, se você está chegando aqui agora, para você entender esse como a gente está caminhando e a Davi está trazendo a experiência de vida dela nessa conciliação. Vai lá, tá? E aí, gente, eu me separo. E aí, esse fato quebrou minhas pernas, tirou meu chão e eu fui fazer terapia. E na terapia eu descobri que eu podia comer mais de uma fatia do bolo, que era só o trabalho que eu tinha, e comer a fatia da maternidade, do namoro, das saídas com os amigos, da contemplação da vida, da presença. Eu aprendi a dar limites, a dizer não. Eu me tornei para a empresa e para a Mariana uma pessoa muito mais interessante, com um repertório muito mais rico e vivo. E eu fiz um trabalho com mulheres executivas e eu comecei a perceber que elas cresceram até mais do que eu, porque elas conseguiam conciliar os vários papéis, as várias dimensões da vida. Aí aconteceu um caso. Eu fui chamada para trabalhar em Brasília como executiva, como head de RH. Na época, eu conversei com um mentor que deve estar aí me assistindo, o Agulhou, que eu falei, eu quero muito ir, mas e a Mariana? Ele falou, brinca com ela sobre isso, né? Fala com ela como seria a primeira vez, ela chorou. Na segunda vez, ela tinha 8 anos e ela disse assim, Mames, se isso é bom para você, olha só a maturidade, eu vou com você. Aí, por conta desse chamado, né, na CNI, eu fui promovida a diretora da RH e eu fui a única mulher do sistema FIEP na época a ocupar essa cadeira no meio de 12 homens. Vocês podem imaginar que desafio foi esse. Mas deu tempo de cuidar da Mariana de verdade a partir dos 5 anos de idade, onde eu tive a grande quebra e comecei a fazer terapia.
nem tudo foi ruim. Eu sou arrimo de família, né? Principalmente financeiramente, emocionalmente. Eu levava a Mariana e buscava na escola. A gente passou a viajar juntas todo ano e a gente planejava as viagens que a gente queria fazer. Hoje eu perguntei para ela o que que se lembra da mãe, né? Ela disse: mãe, nosso momento lanche de sexta-feira, o nosso momento filme. Nosso momento filme é o seguinte: apesar de eu estar mal mudada, eu ia assistir um filme com ela no cinema, eu dormia. E ela, a hora que eu acordava, eu perguntava alguma coisa, ela ficava louca da vida. O desaniversário, todo desaniversário dela, a gente comprava um livro e eu li esse livro para ela. Eu comecei a ter mais presença no brincar. E ela me falou hoje, eu lembro que a gente pulava o tempo todo na cama. Olha que coisa mais simples. Eu ajudei a Mariana a desenvolver seus talentos a partir da observação das características dela. E eu lembro que a gente cantava muito no carro juntos, pareciam duas loucas, né? Quando eu ia. Uma vez eu passei da escola e levei ela para a FIEP. Mas assim, então a gente, mesmo quando a gente aprende, a gente acaba titubeando muitas vezes. Um dia eu levei ela para a federação. Eu sempre quis que a Mariana entendesse o que é fazer o que tem brilho nos olhos. E um dia eu levei ela para a federação, minha babá, ela faltou. E aí ela chegou lá e viu aquele agito, a gente trabalhava muito feliz. Ela falou: ai, mamãe, você é que nem eu. Vocês brincam aqui que nem eu com os meus amiguinhos na escola. E aí, com 15 anos, ela abre a porta aqui da minha sala e diz: mãe, eu encontrei minha vocação. Eu decidi apoiar a cura de almas. Eu vou ser psiquiatra. Então, olha que lindo. Algum tipo de legado, apesar de você ser executivo e fazer o que gosta, você deixa para os seus filhos. Bom, aí eu abri... Oi? Então, para resgatar, tem gente entrando ainda. Eu estou encantada com a presença masculina na live, tá? E isso é muito legal porque muitas vezes, né, esse não é um dilema só feminino, é um dilema da família, né? Como que a gente mantém de uma forma saudável esse equilíbrio dos papéis, né? Tem um papel que a gente não está falando aqui agora, mas que a gente vai falar daqui a pouco, que é o da paternidade, a importância dessa parceria, né? Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O que a gente está trazendo até aqui, então, assim, o que você foi então de lição aprendida desse primeiro momento? Tem alguns insights bem significativos que você está dando, assim, o dar o significado para momentos simples da vida, intensidade e presença nas coisas do dia a dia, né? Às vezes não é uma coisa tão grande, é uma coisa simples. E você falou algo bem importante que é dar limites. Que tipo de limite você precisou dar? Por exemplo, algum par meu, algum diretor, me pedia informações que ele podia pedir do RH com uma semana de antecedência, e sabendo que eu era daquele outro jeito, que eu operava daquele outro modo, ele imaginando que eu continuava lá, ele entregava um dia antes o pedido para mim. E eu dizia: infelizmente, não vai dar. Hoje eu quero que você fique aqui depois das 7. Eu diria assim: infelizmente, hoje eu tenho um compromisso com a minha filha. Então, esse é o tipo de limite que eu fui colocando. Ou eu tenho um compromisso com meu pai, um compromisso com a minha família, mas esses limites fizeram que a organização me respeitasse. Eu, pera lá, essa mulher aí, ela tem vida para além daqui. Então, foi aí que eu comecei a ser valorizada, quando eu aprendi, na verdade, o autorrespeito. O autorrespeito me fez dizer não ou sim e fazer escolhas que me fizeram ir, né, deslanchar a minha carreira e cuidar da minha filha. Às vezes a gente tem uma fantasia coletiva e eu preciso sinalizar que isso é muito forte no Brasil e não é tão realidade em outros países, de que a gente tem que dizer sim para toda demanda de trabalho a qualquer momento agora. Como isso funciona em outros lugares do mundo? Em vários países, como a Europa, como os Estados Unidos, não é um pressuposto de que as pessoas ficam de forma indefinida em horário de trabalho ou que fazem excessivas horas extras, né? Então, você tem que pedir e a pessoa pode dizer sim ou não.
Parece que a gente tem uma tendência cultural no Brasil, que eu penso que é algo que a gente precisa mudar para a gente fazer mais a inclusão, inclusive de mulheres em cargos executivos, que é ok, tanto para o homem quanto para a mulher, porque tem muitos homens hoje que são eles que têm a guarda, muitas vezes, da criança, ou que estão, né, tendo que lidar e conciliar e dividir partilhar essa responsabilidade. É ok dar limite, é ok dar um limite, inclusive, para a quantidade de horas de trabalho. Uma prática muito comum, me lembro que uma vez me chamou muito a atenção, o meu vice-presidente na Noruega, na época, trazendo para mim assim, olha, eu preciso ir embora prestar serviço e eu preciso sair às 3 da tarde. Isso era uma prática, né? Sair no horário certo, sair. Então, olha o convite que a gente está fazendo, assim, é ok para a gente poder viabilizar um equilíbrio mais saudável entre os papéis. Claro, primeiro eu tenho que ter clareza e consciência, né? De quais são esses limites. E aí poder sustentar esses limites no relacionamento diário aí com esses diferentes papéis. Ô, Lu, você perguntou de lições aprendidas. Primeiro, eu acho que a gente faz o que faz do lugar onde a gente está. Né? Não dá para se cobrar a maturidade, por exemplo, que eu tenho hoje de conciliar essas duas dimensões, carreira e maternidade, do lugar onde eu estava, do lugar onde eu estava fragilizada com o término do meu casamento ou com o falecimento da minha mãe. Existe uma crença limitante, outra lição aprendida, que é: se eu trabalho muito, 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 eu tenho uma carreira promissora. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu queria dizer para que vocês, como lição aprendida, não desistam de conciliar esses papéis. O mundo organizacional precisa de características femininas. Isso é comprovado com números, inclusive. Como, por exemplo, a empatia, como, por exemplo, conversar, aprender no conversar, que é uma forma potente de aprendizagem. A mulher conversa muito e troca muito uma com a outra. A questão de lidar com vários filhos ao mesmo tempo faz com que ela saiba lidar com a diversidade. A questão da versatilidade, de ela colocar vários chapéus o tempo todo, né? Isso não significa que ela não aprenda com os homens e os homens não aprendam com ela. A gente precisa do feminino e do masculino colados na organização. Eu queria falar como uma lição aprendida. Uma vez eu cheguei para a Mari e disse assim: filha, desculpa a ausência da mãe na tua infância. Ela disse: mãe, eu não tenho nenhum problema com isso, você tem que se perdoar. E na semana passada eu disse a ela: filha, porque ela é uma menina talentosa, ela tem múltiplas inteligências, ela faz medicina, ela canta, ela toca, ela pinta, né? E eu acho que isso eu acabei proporcionando a ela, tem uma visão de mundo. E eu disse: filha, eu decidi que eu não vou mais me culpar. Eu tenho meu valor como mãe. E foi um momento super lindo, emocionante, a gente chorou. E, enfim, eu reparei e parei de sentir culpa. E, por fim, sejam apreciativas com vocês, né? Chicote, eu dizia assim: não preciso de chicote do outro, eu mesmo faço, me chicoteio. Uma coisa, como você considera, né, a importância da paternidade nessa parceria de vida, né? Porque a gente está falando aqui da maternidade e carreira, tem elementos aí que a gente precisa acrescentar, que é assim, a importância da presença da paternidade nessa parceria, né? E no respaldo também para a mulher poder dividir esses papéis, né? Como é que você vê isso? Primeiro que eu acho que o homem, ele precisa vencer um modelo mental de que menino faz tarefas de menino, trabalhar, prover, né? E menina faz tarefas de menina de cuidar da casa. Essa é a primeira barreira a ser vencida. A segunda barreira a ser vencida é: tudo bem se a minha esposa for diretora e eu for assistente, tá tudo certo, né? E a esposa também entender que isso faz parte do processo de crescimento do casal. A terceira questão é: a mulher muitas vezes não deixa o homem participar da vida dela. Ela acha que só ela é capaz de dar conta da maternidade com perfeição, com maestria. E isso cerceia o homem, e às vezes a mulher acaba deixando a logística com o homem, né? E fica com a parte boa, que é acolher a maternidade. Não deixa o homem, o marido, acolher a parte boa, que é
ver um filho crescer. Então, eu acho que esse movimento está mudando, mas eu acho que a paternidade passa por uma escolha, inclusive, da mãe. Muitos artigos saindo, especialmente aqui nos Estados Unidos, relacionados, eles têm feito algumas estatísticas sobre onde os pais estão e a importância da paternidade na criação e na formação da identidade das crianças. Então, tem alguns estudos falando assim, provocando a gente a pensar como sociedade, será que a gente não falou da importância da mãe? Foi importante, muitas pesquisas saíram nas últimas décadas sobre o vínculo, a importância do papel da mãe com as crianças, mas o pai tem um papel fundamental, essencial nessa relação. Então, a gente está falando, tem um desafio da maternidade e a carreira e tem um desafio da paternidade e a carreira. O nosso foco da live aqui também tem um palco e precisa ser protagonista nessa relação, né? E aí, existe um outro papel que é a gente conciliar carreira, maternidade e casamento, que não pode ficar em prioridade 85, né? Porque quando a gente fica nessa, e é fácil acontecer isso. Veja, na minha vida, eu também acabei nem falando no início, né? Tenho filhos, tenho 2 filhos, um menino de 13, uma menina de 9, também participei a maior parte da minha vida aí em indústria, trabalhei a maior parte da minha carreira dentro da indústria, há 8 anos na consultoria, e eu penso que esse estado consciente de quais são os papéis mais importantes na minha vida e esse sim, o pratinho não pode cair. E talvez, assim, tiveram vários momentos onde eu falei assim, tá, eu quero ter o papel, né? Eu tenho o papel de esposa, eu tenho o papel de mãe, que é extremamente importante para mim. É importante para mim ter presença na vida deles. E eu tenho um papel profissional que eu quero manter. Eu não quero abrir mão desse papel, né? Então, é realmente uma conciliação. E aí eu vejo que, da minha experiência, uma necessidade de consciência constante de onde eu vou fazer as minhas escolhas e às vezes a disciplina de, para lá, quem é o mais importante agora, né? Quem mantenho essa teia e muitas vezes faço escolhas para tirar coisas da minha cesta que não vão caber nessa fase da minha vida, que são menores. Não cabe tudo. E aí, algo que você falou que para mim foi significativo é dar espaço, pedir mais espaço para o pai fazer do jeito que ele faz, e não do jeito que eu faria, né? Então, às vezes, me vi em muitos momentos indo falar assim, mas por que não foi feito dessa forma? Porque ele vai fazer diferente, porque ele vai interagir diferente, e é exatamente nessa diferença que ele vai trazer, né, um valor especial na educação dos filhos. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu vou pedir ajuda e deixar o outro ajudar. Parar de querer pôr a capinha de onipotência e de achar que vai dar conta de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Se a gente quer manter todos esses papéis. Faz sentido para você, Davi? Oh, muito, muito. Eu acho que esse é o grande ponto, a mulher ainda criticar as atitudes, inclusive saudáveis do marido. E a criança precisa desse contraponto do pai e da mãe. Não incoerência, mas o contraponto. Um faz assim, outro faz assado. E isso é super saudável para o crescimento do serzinho. Resgatando para quem tem gente chegando agora, né? Por onde que a gente está caminhando? Por erros e acertos. A gente falou sobre a importância dos limites, de dar limites, de ter clareza, né? Do o que realmente é importante naquele momento, de usar os pequenos momentos do dia a dia para torná-los significativos, né? Então, aproveitar o tempo que a gente está junto para estar realmente presente, né? Então, essa presença nos momentos que estão juntos. A gente acabou de falar também da importância do papel do pai, da paternidade nessa relação toda, porque a gente está falando de equilibrar de forma saudável esses papéis, né? Então, a exclusão de um papel vai trazer frustração para todo mundo. Então, poder incluir, né, esse papel também como parte importante para a gente dar conta de tudo isso. Você acredita que tem impactos na progressão de carreira a gente ter filhos? Opa, eu até cheguei a anotar isso aqui. Eu acho que um impacto grande é que existe... Não achei, mas tudo bem. Eu acho que um dos impactos
assim, significativos é que ainda existe o preconceito na contratação da mulher. Olha que coisa arcaica. Eu não vou contratar uma pessoa que vai ficar em 6 meses de licença maternidade. Uma outra questão, eu não vou ficar com uma pessoa aqui que fica dividida entre a maternidade e o trabalho. Eu não vou promover essa pessoa, essa mulher, porque ela não vai dar conta do recado, porque ela tem filhos e ela tem coisas a mais para fazer. Então, eu acho sim que tem impacto significativo na carreira da mulher, essas crenças limitantes, na verdade. Veja que é algo que precisa, que é estrutural e que a gente vai precisar batalhar para mudar mesmo a cultura. Recentemente, uma colega foi fazer uma entrevista numa empresa e ela tem um cargo executivo. A recrutadora perguntou se ela tinha disponibilidade para trabalhar 25 horas por dia. E ela falou: Olha, eu tenho uma filha, meu marido trabalha em São Paulo, mas eu tenho administrado bem isso. E aí, né, a fala foi: Olha, eu acho que você vai precisar, se você quiser precisar escolher entre ter uma carreira e ser mãe. Ela falou: Então a minha escolha está feita, com licença. Estou me ausentando desse processo seletivo. Quer dizer, puxa, a gente precisa criar, né, refletir sobre aquilo que a gente está construindo na nossa sociedade, ou brincadeiras como, puxa, tá indo embora agora, né? Tá desmotivado? Não, talvez eu tenha outros papéis na minha vida, e não só o papel do trabalho. São pequenas coisas que a gente vai soltando no dia a dia e que vão alimentando esse sistema estrutural que não contribui para a gente evoluir Ô, Lu, nessa forma. e o quanto as empresas perdem com isso? Perdem mulheres super talentosas porque tem uma crença equivocada. Então, isso tem impacto no negócio direto. Amarrando e fazendo esse fechamento da nossa live, Davi, o que você deixa assim de recomendações finais, né, para quem está assistindo, para quem está conciliando todos esses papéis? O que fica assim das tuas principais lições aprendidas dessa caminhada? Primeiro, tem uma rede de apoio. Mãe, pai, babá, esposo, irmã, comadre, né? E colaboradores. Uma vez os colaboradores, vendo que eu estava com muito trabalho, eles disseram assim: Dade, você pode confiar em nós, não precisa ficar controlando o tempo todo. E aí eu comecei a ser mais estratégica e pude me dedicar mais à minha família. A outra é eliminar a culpa. A culpa te divide. Então você não está nem 100% no seu trabalho, na sua melhor versão, nem na sua melhor versão como mãe. Então a culpa não resulta em nada. A questão é, alguma coisa vai ficar de lado. No meu caso, ficou a administração da casa. Minha casa, a orientação da pessoa que trabalhava comigo aqui como diarista era péssima. Eu fazia comida, então essa parte eu deixei de lado mesmo, escolhi. Alguma coisa a gente não vai acertar. E por fim, né, gente, sejam acolhedoras com vocês mesmas, né? Eu acho que a gente acolhe tanta gente, acolhe o filho, acolhe o trabalho e não se acolhe. Então, eu deixaria isso como um recado final. É super o autocuidado, como é que a gente vai entregar nossa melhor versão nesses diferentes papéis se a gente não conseguir ter autocuidado, né? Inclusive de fazer, né, escolhas daquilo que é mais importante para a gente, né? Se no trabalho a gente tem que ficar o tempo todo pensando o que é urgente, o que é importante, a gente aprende isso em empresa, né? Preciso selecionar todo dia o que é mais importante, o que é mais urgente, não posso deixar o que é mais importante de lado. Também assim na nossa vida, nos outros papéis que a gente tem, o que é mais importante nesse momento? Quais são as escolhas conscientes que eu vou fazer? E aí eu vou ter que talvez dizer um não aqui, ou negociar um prazo ali, e que a gente volta na questão dos limites, né? Para fechar aqui, eu quero deixar algumas dicas importantes em relação a limites. Tem um livro incrível que eu recomendo para quem tiver desafios com essa questão do, né? Como é que eu posso dar limite? Como é que eu falo isso? O que eu tenho para dar limite? Que é do Henry Cloud, e que chama Limites, como dizer sim e como dizer não.
Eu já dei essa dica em algum momento aqui no timeline. Eu recomendo, ele tem vários livros relacionados a limites no casamento, limite no trabalho, limite com os filhos, que parece que é uma temática extremamente importante aí em diversos papéis que a gente tem. Então, assim, ponto principal é ter clareza de qual é o seu limite, comunicar de uma forma assertiva e respeitosa esse limite, e ninguém tem que adivinhar que você tem, né, todos os pratinhos que você tem. Então, comunique esse limite e proteja os seus limites, né? Como é que eu posso proteger os meus limites? Eu teve um período na minha vida que não trabalhava de manhã, mas trabalhava à tarde, dava aula em universidade, dava, né, fazia os atendimentos de coaching. Então, amanhã era dos meus filhos. E isso significava que muitas vezes eu tinha que deixar meu celular longe, porque o mundo comercial, né? O horário comercial estava rolando, mas naquele momento eu queria ter presença. Então, você precisa proteger os seus limites. Porque se você estabelece um limite e depois você não honra os limites com você mesma, né? O outro também não compreende que aquilo é de fato um limite, né? Então, se você fala para o trabalho, né? O teu limite é eu tenho depois das 7 ou depois das 6, eu tenho, né, um compromisso, né, com a minha família, eu vou precisar, eu mesma primeiro, honrar esse compromisso, né, manter esse compromisso ao longo do tempo. E aí eu convido você que está assistindo, assim, respeite e honre também os limites que os outros estão te dando. Porque às vezes a gente desonra o limite que o outro está dando, né? Se ele está dizendo que ele tem um compromisso ali que ele precisa arcar, que é importante para ele, né? Então a gente diminuir, né, essa desqualificação que muitas vezes a gente faz do limite que o outro está dando, né? Não usar de ironia, essas brincadeiras ácidas que muitas vezes acontecem no ambiente de trabalho, que fazem com que no final das contas todo mundo se sinta, todo mundo que tem ali, que está dando um limite, se sinta mal para que talvez o limite não aconteça, né? Então é uma forma, às vezes, até de manipulação velada, né? Então, espero que, né, se alguém tiver alguma coisa que gostaria de perguntar, aqui não falei no começo da live, mas pode ir, que eu penso que, como falei para vocês no começo, né, não é uma fórmula, são aprendizados que a gente teve ao longo da jornada, você tem os seus também, né, e se tiver algo aí nos próximos dias que você quiser partilhar ou deixar nos comentários da live, essa live fica gravada nos próximos dias, vai ficar aqui no Instagram e depois ela vai lá pro YouTube da Light Up e você vai encontrar dentro da playlist de lives. Ô, Tá Lu, bem? tem uma pessoa que entrou, a Lu, ela é minha rede de apoio também no cuidado comigo, de estética, e ela colocou quem está bem cuidada cuida melhor do outro. Então é aquele tempo que a gente reserva só pra gente. Legal, isso é legal. Gente, obrigada para quem assistiu até aqui, obrigada, Davi, pelo teu tempo. E se você gostou, marca teus colegas, marca uma pessoa que precisa ouvir essas dicas e compartilha com pessoas que possam ter interesse, tá bem? Muito obrigada, uma boa noite para todos. Valeu.